Lição de número 3, neste primeiro momento. Lição de número 4, na sequência. Nós vamos começar a lição número 3, lendo três versículos. A lição número 3 vai falar do ministério do Espírito Santo e a pessoa de Jesus, o Espírito Santo na vida de Jesus. E nós vamos ver que Jesus, como Redentor, ele teria que tomar um corpo. Vamos começar lendo aqui 3 versículos. Primeiro, Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Um Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora nós vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Está escrito que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Fez o Senhor para Adão e Eva túnicas de peles. Isso pressupõe, irmão, a morte de um cordeiro para vestir a nudez do homem. Agora em João, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 29, Evangelho de João 1 e 29, nós temos o seguinte: e no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 3 passagens bíblicas em que aparece um cordeiro. E é sobre este cordeiro que nós falaremos nesta lição de número 3. Começando aqui, no Antigo Testamento, o Redentor predito, Antigo Testamento. Esse Redentor, conforme ficou consubstanciado em Gênesis 3 e 15, ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3 e 15, assim está escrito. É esse cordeiro. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu, esta te ferirá a cabeça. Aqui fala de Jesus exercendo o seu poder sobre Satanás. Esta te ferirá a cabeça. Então, este Jesus, coube a ele o ministério de ser o Redentor. Ele seria a segunda pessoa da Trindade, encarregado pela redenção do homem. Nos 39 livros do Antigo Testamento, nós encontramos a pessoa de Jesus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, e ele é Deus. Agora, para ser o Redentor, ele teria que se tornar um homem. Ele teria que se tornar um homem. E
coube ao Espírito Santo, esse ministério de apresentar Jesus. Jesus é Deus. E como Deus, ele tem um corpo. O Pai é Deus. E o Pai tem um corpo. Ele é uma pessoa. É característica de uma pessoa. A pessoa tem um corpo. Então, o Pai tem um corpo. Jesus tem um corpo. O Espírito Santo tem um corpo. E eu vou mostrar aqui para vocês um homem que viu Deus pelas costas. Ele é uma pessoa. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo 22 e 23. Êxodo 33, versículo 22 e 23. Nós lemos aqui o seguinte: Deus está conversando com Moisés. Moisés pediu para ver a Deus. E Deus disse que Moisés não podia ver a sua face. Ele morreria. Então, no versículo 22 do capítulo 33 de Êxodo, o Senhor Deus diz a Moisés: E aconteceu que, acontecerá que Deus mandou Moisés entrar na fenda de uma pedra. Essa pedra representa Jesus. É estando em Jesus que nós conseguimos ver Deus. A pedra, aqui a rocha, representa Jesus. E Deus disse que ele se colocaria na fenda daquela rocha. Acontecerá que quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão. Deus Pai está dizendo que ele tem um corpo. Eu te cobrirei com a minha mão. Deus não é uma fumacinha, não. Deus tem um corpo. O Pai tem um corpo. Eu te cobrirei com a minha mão. E até que eu passe, passando, e havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, Deus permitiu que o Moisés o visse pelas costas. Não passou um ventozinho, não passou uma nuvenzinha, passou uma pessoa. Eu não tenho como não ver nessa passagem que Deus Pai tem um corpo espiritual. O Senhor Jesus tem um corpo espiritual. O Espírito Santo, como uma pessoa, tem um corpo espiritual. Então, vamos ver aqui que para se tornar homem, Jesus teria que tomar um corpo humano. Para se tornar um homem, Jesus teria que se tornar tomar um corpo humano. E nós vemos isto aqui em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte: Filipenses, você está em Gálatas, Efésios, Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, versículos 6 a 8, Filipenses 2, 6, começando no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, para vir à terra, precisava tomar um corpo.
Como Deus, ele tem um corpo, mas o seu corpo é espiritual. E para vir à Terra, ele teria que tomar um corpo. E esse corpo teria que ser criado. Esse corpo físico teria que ser criado. E quem criaria esse corpo físico seria o Espírito Santo. Nós vimos na lição 1 e 2 que ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo é Deus. Então, como Deus, ele tem esse poder de criar. Ele teria que criar um corpo físico para Jesus. Criar é diferente de fazer. Fazer, nós temos a matéria-prima, é transformar uma coisa em outra. Alguém fez esse púlpito, porque tinha material. Alguém fez essa cadeira. Agora, criar, a expressão grega é ex nihilo, é fazer surgir uma coisa do nada. Fazer surgir uma coisa do nada. E o Espírito Santo, como Deus, teria que criar um corpo para Jesus. E esse corpo, o Espírito Santo, teria que usar uma mulher. Jesus teria que se tornar um homem. Teria que receber uma natureza humana. Então o Espírito Santo precisava de uma mulher. Ele precisava de uma mulher para trazer Jesus. E ele escolheu essa mulher. Capítulo 2 de Lucas, 1 e 2, nós não vamos falar de Maria, como também não vamos falar de José. Isso nós tratamos nos evangelhos. Então nós não vamos falar de Maria. Por que ele escolheu? Não. Ele precisava escolher uma mulher. E ele escolheu a mulher. Foi ele, o Espírito Santo. Ele enviou o anjo Gabriel à sua casa. Ele enviou o anjo Gabriel. Eu tenho certeza que se Jesus não enviasse, não desse a ele o endereço, Gabriel nunca ia procurar essa mulher em Nazaré. O anjo Gabriel ia para Jerusalém. Esta mulher tão importante, ela tem que estar na capital. Mas não, ela estava em Nazaré, lá na Galileia. Então foi ele que escolheu, ele enviou o anjo Gabriel com o endereço certo, e agora ele vai ter que gerar, ele vai ter que criar. Agora, para criar um ser, é preciso de duas coisas. Um óvulo e um espermatozoide. Um óvulo e um espermatozoide. É assim que acontece a fecundação. Quando o espermatozoide, que é uma célula, ele penetra num óvulo, que é uma célula, vai formar então, a primeira célula, a mulher vai formar aquilo que nós chamamos de óvulo. Então, foi assim que aconteceu. O Espírito Santo criou um espermatozoide. O óvulo a Maria já tinha. Então, através de Maria, ele recebe a natureza humana. E através do óvulo, do espermatozoide criado pelo Espírito Santo, ele recebe uma natureza divina. Então, ao que parece, isso aqui é de uma simplicidade, não tem como a gente não entender. Não tem como a gente entender. Ele criou, ele precisava criar. E criar é ex nihilo, do nada. Ele criou um espermatozoide. Agora, durante 9 meses de gestação, 9 meses depois, Jesus nasceria lá em Belém. E esse Redentor, então o texto 2, então nós vamos aqui, esta lição, eu vou precisar mostrar que Jesus tinha um corpo,
Jesus tinha um corpo. Para vir à terra, ele tomou um corpo. Durante 30 anos, ele viveu como homem. Não fez nenhum milagre. Quando ele vai ao Jordão e é batizado por João, o Espírito Santo desce sobre ele. Agora, durante três anos, o Espírito Santo estará com ele. Mas o Redentor predito, esse Redentor teria então que ser um homem. E esse Redentor teria que ter um corpo. Nós vamos falar aqui da necessidade do corpo. Então, coube ao Espírito Santo criar esse corpo. E, se nós entendermos isto aqui, o mecanismo, a necessidade do corpo, nós temos que começar lá em Levítico, nos 5 primeiros capítulos. Jesus teria que ter um corpo. E para ter esse corpo, aqui, entendendo Levíticos, capítulo 5, 1 a 5, nós temos 5 tipos de sacrifício. Um deles é o sacrifício do holocausto. Jesus precisava ter um corpo. E a sua morte expiatória, a simbologia da cruz, nós temos aqui em Levítico. Levítico 1 a 5 fala de 5 tipos de sacrifício. Um deles é o sacrifício do holocausto. Esse seria o sacrifício de Jesus. Ele teria que morrer no altar do holocausto. Mas em todo sacrifício aqui, exigia a presença do corpo. Em todos os 5 sacrifícios, exigia a presença do corpo. Jesus tinha que ter um corpo físico, porque em todos os sacrifícios, exigia a presença do corpo. A expiação do pecado era feita pelo sangue. A expiação era pelo sangue. Mas o judeu, quando pecava, para fazer expiação pelo sangue, ele tinha que levar um animal vivo, quase sempre um cordeiro. Então esse animal tinha que ter um corpo. Os judeus nunca entenderam isso. Vamos imaginar um judeu lá de Nazaré, ele pecou, ele precisa ir a Jerusalém fazer o sacrifício pelo pecado, e ele vai precisar de um cordeiro, um dos animais. Vamos pensar no cordeiro. Esse judeu lá em Nazaré, ele tem um cordeiro lá. Mas trazer esse cordeiro para ele é uma dificuldade. Ele poderia comprar o cordeiro lá em Jerusalém. Teria que ter um cordeiro, porque no sacrifício do holocausto tinha que morrer um cordeiro. Mas o judeu podia pensar, eles não tinham a revelação que nós temos. Podia perguntar ao sacerdote, se a redenção é pelo sangue, por que eu não posso trazer só o sangue? Não é pelo sangue? É pelo sangue. Então, por que eu não posso trazer só o sangue? O sacerdote também não saberia explicar. Ele sabia, foi assim que Deus passou para Moisés. O animal tinha que estar presente, o animal tinha que morrer. O sacerdote vai usar só o sangue, mas o corpo tinha que estar presente.
O corpo tem que estar presente. Essa necessidade de Jesus ter um corpo. No sacrifício pacífico, é aquele sacrifício que o judeu está oferecendo em sinal de gratidão a Deus. É um sacrifício que ele está celebrando, agradecendo uma bênção. Para agradecer essa bênção, ele quer fazer a Deus sacrifício. Então, nesse sacrifício pacífico, era usado somente o sangue, mas o animal tinha que estar ali. O animal tinha que ser morto ali. O sacerdote usou o sangue. Mas o corpo, a carne, era comida. A família comia a carne. Muitas vezes o sacerdote comia junto. E muitas vezes eles doavam a carne para o sacerdote. Aproveitava somente o sangue. No sacrifício do holocausto, que é o sacrifício típico da morte de Jesus, o cordeiro tinha que ser queimado até virar cinza. O corpo tinha que ser queimado até virar cinzas. Nós temos aí, a lei do holocausto, nós vamos encontrar em Deuteronômio. Então, o animal tinha que ser queimado até virar cinzas. A lei do holocausto, em Levítico capítulo 6, versículo 8, se nós entendermos bem isto, nós vamos entender a profundidade do sentido da morte de Jesus. Ele tinha que tomar um corpo físico. E esse corpo, no altar do holocausto, aquele altar de bronze, que você aprendeu quando estudou o livro de Apocalipse, Deus mandou fazer um altar. Bronze é símbolo de redenção. Esse altar, Deus deu a medida. 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura. Mais ou menos 2,5 metros, é quadrado. Por 3 côvados de altura, 1,5 metro. Então, um altar grande, 4 por 4 na nossa medida. Era sobre esse altar que colocava o novilho. E nesse altar o novilho era queimado até virar cinza. Mas, quando se fazia o sacrifício, esse altar de bronze tinha 4 hastes, em cada ponta tinha uma haste. Aqui tinha uma haste, em 4 pontas. Essas hastes na Bíblia é chamada de chifre. São 4 chifres do altar, 4 chifres. E quando o sacerdote matava o animal, ele tinha que colocar sangue nessa ponta, tinha que colocar sangue nessa ponta, Mas sobrava sangue. O sangue que sobrava, ele derramava na base do altar. Agora, o sacerdote que está ministrando, esse animal era queimado até virar cinzas. Embaixo do altar ficava um vasilhame, a cinza ia caindo. Isso está aqui na lei do holocausto, no capítulo 6. Levíticos, capítulo 6, versículos 8 a 13. Capítulo 6, versículo 8 a 13, nós temos a lei do holocausto. Capítulo 8, a lei do holocausto. Está aqui. Versículo 14. Então faz chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação. E degolou Moisés e tomou o sangue. Agora, esse sangue era colocado nas 4 pontas. E o sangue que sobrava era derramado na base do altar. Terminado o sacrifício, o que sobrou do animal é a cinza. Essa cinza caiu num vasilhame. Agora, o sacerdote tinha que trocar de roupa e levar a cinza para colocar num lugar limpo.
Eles nunca entenderam isto. Agora, hoje nós entendemos. Jesus teria que ter um corpo. Jesus teria que derramar o seu sangue. Jesus, então, na cruz, nós vamos ver que a cruz, esse altar, é um símbolo da cruz. A cruz tem 4 pontas. Aqui o altar tinha 4 pontas. Era colocado sangue nas 4 pontas. Então, na cruz do Calvário, os romanos não pregavam ninguém na cruz. Os 2 ladrões estavam amarrados. Mas Jesus precisou ser pregado e alguém deu a ideia. Ele teria que ser pregado. Então, pregado na cruz, a cabeça de Jesus manchou a ponta de cima da cruz. A mão direita de Jesus manchou a ponta direita da cruz. A mão esquerda de Jesus, a ponta esquerda da cruz. O sangue que foi derramado ia caindo na base do altar, ia descendo pela base da cruz. Essa é a simbologia aqui, o porquê Jesus tinha que ter um corpo. Agora, o que sobrou de Jesus na cruz, o que sobrou do animal, foi a cinza. Essa cinza tinha que ser levada, colocada num lugar limpo, pronto. O sacerdote nunca entendeu, mas nós entendemos a razão pela qual Jesus tinha que ter um corpo. Ele teria que passar por esse processo. O que sobrou de Jesus na cruz foi o seu corpo. O que sobrou do animal foi a cinza. Então o que sobrou de Jesus foi o corpo. E esse corpo teria que ser colocado num sepulcro limpo, novo. E nós sabemos que isso aconteceu. O Espírito Santo aqui está no comando. É o Espírito Santo que está no comando. É o Espírito Santo que foi trabalhar com José de Arimateia, colocando no coração dele o desejo de fazer um túmulo. Foi o Espírito Santo que trabalhou com Nicodemos, para colocar Nicodemos ao lado de José de Arimateia. Os 2 iriam falar com Pilatos. Foi o Espírito Santo que abriu a porta do palácio para os 2. Foi o Espírito Santo que tocou no coração de Pilatos para atendê-los. Eles pediram o corpo. Mas foi o Espírito Santo que fez com que Pilatos liberasse o corpo. E o Pilatos liberou. Agora, foi o Espírito Santo que havia colocado no coração de José de Arimateia o desejo de fazer um túmulo. E ele fez um túmulo. E o túmulo dele estava vazio. Jesus foi colocado num lugar limpo, num túmulo novo. Um túmulo novo. Agora, Jesus está morto. Mas está escrito lá no livro de Salmo que o Espírito Santo não deixaria o seu corpo na sepultura, nem permitiria, não deixarás a minha alma no inferno. Inferno aqui é símbolo de sepultura. Não deixarás a minha alma no inferno. Isso seria o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixaria Jesus lá no túmulo e nem permitiria que o seu corpo visse a corrupção. 3 dias na sepultura. Nenhum micróbio teve permissão de tocar o corpo de Jesus. Isso trabalhado o Espírito Santo. O Espírito Santo não permitiu que nenhuma bactéria tocasse o corpo de Jesus. Coube ainda ao Espírito Santo ressuscitá-lo. Tudo isso aqui, nós estamos falando do ministério do Espírito Santo. Coube ao Espírito Santo ressuscitar Jesus. E então nós estamos mostrando aqui a necessidade do corpo. A necessidade do corpo. Agora vamos falar aqui sobre uma outra passagem pela qual Jesus teria que ter um corpo. Jesus teria que ter um corpo físico. E esse corpo foi criado então pelo Espírito Santo. Jesus teria que ter um corpo físico. Para ser o Redentor, redenção não é perdão. Redenção não é perdão, redenção é pagamento. Pagamento. Então, quando o homem pecou, a justiça de Deus foi a justiça de Deus, não foi Satanás não. A justiça de Deus exigia
A justiça de Deus, então, exigia que esse Redentor, para ser o Redentor do homem, ele teria que dar a sua vida. A figura disto nós encontramos, para entender esta figura, vamos abrir aqui, no livro de Levítico. Se nós entendermos isto, nós estamos mostrando a necessidade do corpo de Jesus. A necessidade do corpo de Jesus. Mostramos que ele teria que ter um corpo, porque ele teria que morrer pelos pecadores. Então, tinha que ter um corpo. Agora, a redenção, para que houvesse a redenção, era necessário também o corpo. Era necessário ter um corpo. E nós vamos ver isso aqui, então, em Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Tudo que você precisar, você vai encontrar no Antigo Testamento. Levítico capítulo 25, Jesus, para ser o Redentor, ele precisava preencher algumas condições. Então, nós temos aqui no capítulo 25, uma figura, um judeu. Isso aqui é importante a gente entender. Esses pregadores da prosperidade, e alguns conhecem, eles sabem, conhecem a verdade, mas eles, para enganar o povo, eles não podem usar a verdade. Outros ouviram falar. Então, pela teologia da prosperidade, você não encontrava judeu, todo judeu era rico. Todo judeu era rico. Aí, pelo ensino deles, todo judeu era rico. Mas aqui, no capítulo 25 de Levítico, fala de judeu pobre. E fala como um judeu podia empobrecer. Então, pelo fato de ser povo de Deus, não quer dizer que as coisas para ele daria tudo certo. Não. Aqui nós vamos encontrar homens judeus para os quais as coisas deram errado. Aqui mostra que um judeu, quando contraiu uma dívida, e em Israel, dívida tinha que ser paga. Eu não vou comentar aqui, só vou citar para vocês, Levítico capítulo 25, os versículos 47 e 48. Eu vou comentar aqui, Levítico 25, versículo 47 e 48. Fala que um judeu contraiu uma dívida. Dever não é pecado. Então o judeu contraiu uma dívida. E o judeu prometeu devolver essa dívida em parcelas. Vencida a primeira parcela, o credor ia receber. Então o credor... Aí o judeu não tinha o dinheiro. Ele não tinha o dinheiro. Então ele dizia, olha, eu não tenho dinheiro. Agora, aqui pela lei de Moisés não tinha esse negócio de não ter, não. Dívida tinha que ser paga. Tem crente que não sabe disso. Dívida tinha que ser paga. Então, vencido a primeira parcela, ele não tinha o dinheiro. O credor levava os seus bens para pagar. Aqui nós estamos tratando uma figura da redenção espiritual. E no livro de Salmos se diz que a redenção de uma alma é caríssima. A redenção de uma alma é caríssima. Esgotaria todo o recurso do homem e ele não conseguiria pagar a sua dívida. Então, primeira parcela, o credor levou todos os bens que ele tinha, mas não deu para pagar. Quando venceu a segunda parcela, o credor voltou. O judeu não tinha dinheiro. Agora, o credor levava os seus filhos. Foi isso que aconteceu com aquela viúva do capítulo 4 de 2 Crônicas, que procurou o profeta Eliseu, de 2 Reis,
capítulo 4. Ela procurou, o meu marido era um homem de Deus, um profeta. Esse homem de Deus aqui deu um mau exemplo, era um profeta, ele era um profeta, mas esqueceu da família e morreu endividado. Agora está dizendo, o credor vai levar os meus filhos, ia levar. Elias pergunta, o que você tem em casa? Não tem mais nada. Por quê? Porque o credor já havia levado todos os bens. Agora levaria os filhos. Nesse caso aqui, a viúva, pela intermediação do Elias, ficou livre. Mas isso aqui aconteceu com aquela viúva. Não podendo pagar, levava os filhos. Mas não deu para pagar a dívida. O credor voltava a terceira vez, agora levava a esposa. Pronto. Mas não deu para pagar. Na quarta vez levava o homem, como escravo. Então esse judeu se tornava escravo. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a esposa, agora ele e toda a família é escrava. Agora quando é que ele vai pagar a dívida? Agora não está ganhando mais nada. E a redenção de uma alma é caríssima. Então aqui nós vemos uma figura pela qual... Agora a lei de Moisés abria uma possibilidade. Isso aqui está aqui nesse versículo. Esse judeu que se tornou escravo poderia se tornar um homem livre. Agora a lei abre uma possibilidade. Primeiro, se ele tiver um parente, tinha que ser parente, se ele tiver um parente. Segundo, se esse parente tiver os recursos para pagar. Se esse parente tiver os recursos para pagar. E terceira condição, se ele quiser pagar. Agora, onde é que o judeu ia encontrar esse parente? Tinha que ter o recurso, ser parente, ter o recurso e querer pagar. Agora nós vamos ver por que Jesus teve que vir. Por que ele teve que vir à terra, tomar um corpo. Tomando um corpo, ele se tornou parente do homem. Está escrito lá no capítulo 1 de Hebreus, que ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Primeiro, ele preencheu a primeira condição, tornou-se parente do homem. Viveu aqui na terra 33 anos como homem. A segunda condição, ele precisava ter o preço do resgate. Ter o preço. E o preço exigido pela justiça de Deus era o sangue de um homem justo. Um homem que vivesse sem pecado e depois, através do sangue desse homem, haveria redenção. Então Jesus teria que viver aqui na terra 33 anos sem cometer um único pecado. E ele passou no teste. Agora ele precisava querer morrer. Ele precisava querer morrer. E nós encontramos Jesus lá no jardim do Getsemane, quando ele diz aos seus discípulos, o príncipe do presente século está chegando. Satanás. Nós podemos imaginar que Satanás ia procurar em Jesus um pecado. Mas Jesus disse, ele nada tem em mim. Ele não vai encontrar nada em mim. Ele passou no terceiro teste. Ele tinha condições porque ele não tinha pecado. Agora ele precisava querer morrer. Ele precisava querer dar a sua vida. E ele disse, eu vou dar a minha vida. Eu vou dar. Ninguém tira de mim, eu vou dar. Então aqui nós vemos que Jesus preencheu as 4 condições para ser o nosso Redentor. Tornou-se parente do homem, viveu na terra sem cometer um único pecado, ele quis dar a sua vida e ele deu a sua vida. Então a importância do corpo de Jesus, ele teria que ter esse corpo. É com esse corpo que ele viveria aqui na terra. 33 anos. A Bíblia é... Eu não sei, parece que as pessoas, muita gente encontra tanta dificuldade, e eu encontro uma dificuldade de parar. Então nós estamos aqui falando da necessidade do corpo de Jesus. A necessidade do corpo.
a exigência do corpo no altar. Agora o texto 2. Jesus, então, agora, você tem no texto 1, como o Espírito Santo agiu para que isto acontecesse. A escolha de Maria, a fecundação de Maria, a criação de um espermatozoide, o nascimento de Jesus e, na sequência aqui, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Ele desceu no batismo, ficou com Jesus 3 anos e meio, ao lado de Jesus, mas tudo que Jesus fez pelo Espírito Santo que estava com ele. Nós vamos ver aqui no texto 2, que isso não foi um privilégio só de Jesus, não. Nós temos aqui outros homens que fizeram grandes milagres pelo Espírito Santo que habitava neles. Agora, se eu for comentar aqui tudo, então nós citamos aqui Moisés. Como é que Moisés abriu o Mar Vermelho? Como é que o Mar Vermelho se abriu? Foi pelo Espírito Santo. Moisés foi o homem usado por ele. Mas Moisés nunca fez um milagre dele. Nem poderia fazer. Nós temos aqui o caso de Elias. Nós temos aqui, olha, eu citei Elias, citei Eliseu, citei Davi, citei Sansão, Gideão e Jesus. Todos esses homens, tudo que eles fizeram pelo poder do Espírito Santo que estava com eles, E esta é a lição de número 2, que é claro que você leu, você entendeu. Se alguém não entender esse livro, alguma coisa está acontecendo. Esse livro aqui não é um livro para você procurar interpretá-lo, não. Foi escrito de uma maneira tão simples que quem lê tem que entender, a não ser que tenha algum problema de deficiência. É claro que nenhum de vocês tem. Então, o que eu não falei para vocês está aqui. A lição 4, a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. E o texto 1 vai dizer, a razão dos registros do símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito difícil de ser conhecido. Nós conhecemos muita coisa do Pai, nós conhecemos muita coisa de Jesus, mas do Espírito Santo nós não sabemos quase nada. Ele não revela a si mesmo. Ele não revela a si mesmo. Então, a única maneira da gente conhecer o Espírito Santo é através da simbologia. Simbologia. E é isto que nós temos aqui no texto 1. Mas eu quero começar aqui esta lição pelo capítulo 24 de Gênesis. Capítulo 24 de Gênesis. É através da simbologia e da tipologia. Então, quando nós usamos pessoas, nós falamos tipo. Quando nós estudamos objeto, matéria, nós falamos de símbolo. E no capítulo 24, nós temos uma tipologia da Trindade. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Nós temos a nação de Israel, tipificada por Sara. Sara foi chamada por Deus com um propósito, trazer um filho da promessa. Esse foi o propósito, trazer o filho da promessa. Então foi através de Sara que veio o Isaac, que tipologicamente representa Jesus. Então agora aqui nesse capítulo 24, Sara gerou Isaac quando ela estava com 90 anos. 90 anos.
Sara, depois que gerou Isaque, ela viveu ainda 27 anos. 27 anos. Então, Sara está com 37 anos e o Isaque ainda está solteiro. Parece que ele gostou muito da casa da mamãe, do papai. Agora o Abraão ficou preocupado. E essa preocupação era de Deus. O Abraão ficou preocupado. O meu filho precisa casar. Essa preocupação é de Deus. Ao que parece, estava todo mundo acomodado. Então Deus colocou no Abraão uma preocupação. Meu filho precisa casar. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quando a gente está esquecido de alguma coisa, esquecido das coisas de Deus, o Espírito Santo faz a gente começar a lembrar. Você parou. Aí o Espírito Santo começa, o mover do Espírito vai fazer você lembrar dos compromissos que você tem com Deus. Então aqui o Abraão sentiu aqui que o filho precisava casar e tomou uma providência. Capítulo 24. Enviou o seu servo, Eliezer, a uma terra distante, para encontrar dentre os seus parentes, uma esposa para o filho. Eliezer foi a Padarã. Chegando em Padarã, o Eliezer, guiado pelo Espírito Santo, deu tudo certo. Quando nós estamos na direção de Deus, as coisas dão certo. Ele chegou, deu tudo certo. Encontrou a moça, encontrou a família. Agora ele vai começar a conversar com os pais. Ele vai conversar com os pais. E ele vai falar muito do seu Senhor. Muito do seu Senhor. Ele vai falar muito do filho do seu Senhor. São 67. E nesse capítulo aqui, eu sempre disse que Abraão enviou o seu servo, Eliezer. Mas essa semana mas parece que o Eliezer não aparece no capítulo 24. Aí eu comecei a ler 67 versículos. Eu não encontrei o Eliezer. Se você encontrar, me avisa. Olha, ele apareceu aqui. 67 versículos, ele não apareceu em nenhum momento. Eu sou Eliezer. A outra tradução tem um acento Eliezer. Eu gosto mais de Eliezer. Se for Eliezer, a amizade é a mesma. E ele não diz, eu sou Eliezer, o homem de confiança do meu Senhor. Eu estou com ele há tantos anos. Toda a riqueza dele sou eu que administro. Em nenhum momento, nos 67 versículos, ele citou o nome dele. Falou muito de Abraão, falou muito de Isaque, mas nada dele. E ele é um tipo do Espírito Santo. Agora, onde é que eu vou encontrar o Eliezer, então? Como a gente está acostumado a ler Bíblia, a gente lembra. No capítulo 15 de Gênesis, esse evento aconteceu mais ou menos uns 50 anos antes, uns 50 anos atrás. Mas aqui em Gênesis, capítulo 15, Abraão voltou daquela grande batalha, venceu a batalha. Abraão agora parece que está um pouco amedrontado na sua tenda. Ele venceu 4 reis. Agora está sozinho na tenda numa noite. Parece que ele está muito preocupado. E Deus vem falar com ele. Então, quando Deus está conversando com ele, a sós com Deus, ele aproveitou para colocar para Deus um probleminha que ele tinha. Ele estava a sós com Deus. Então, quando você estiver a sós com Deus, aquele problema que você tem, fala com Deus. O Abraão aqui vai lembrar Deus dizendo, olha, ele vai dizer, Deus fez promessa para ele, agora ele vai dizer, versículo 2, então ele aproveitou que estava sozinho com Deus. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Pronto, olha Eliezer aqui.
toda a minha herança vai ficar para ele. Toda a herança vai ficar para ele. O mordomo da minha casa é o meu servo. Aí Deus disse, não. Aí Deus vai prometer para ele um filho. Um filho. Agora, então, no capítulo 24, nós temos que certamente esse servo foi o mesmo. Mas ele falou muito do seu Senhor, falou muito do Isaac e falou tanto que a Rebeca se apaixonou pelo noivo. Ele tanto falou do Isaac que ela se apaixonou sem vê-lo. Agora ela vai ter que tomar uma decisão. É claro que não é o assunto nosso. Ela vai ter que seguir Eliezer até a presença do Isaac. Fala de o Espírito Santo conduzindo a igreja. Conduzindo a igreja. E é ele que vai entregar a igreja como Eliezer entregou Rebeca nas nuvens, longe da presença do Abraão. É assim que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai entregar a igreja, quando Jesus estiver nas nuvens, ele faz a entrega, dali para frente é com Jesus. Jesus conduz a noiva até a presença do Pai. Foi assim que o Isaac fez. Conduziu a noiva até a presença do Pai. Então aqui, para conhecer o Espírito Santo, é somente através da simbologia. E ele não se revela, ele não se revela. E nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Então nós colocamos aqui 7 símbolos do Espírito Santo. 7 símbolos do Espírito Santo. Que hora que nós temos ali, irmãs? Que hora que é? 20 para as? 15 para as 10? Que hora que termina a aula? 5 para as 8. Neste novo horário, que hora que termina? Nós dissemos que o nosso horário voltou a 2 horas, das 19 às 21. Mas se eu for comentar cada um desses símbolos aqui, precisar comentar, eu estou agredindo a sua capacidade. Se eu precisar comentar aqui, o Espírito Santo como vento, 12 itens. Se você não entender isso aqui, alguma coisa está acontecendo. Não tem como não entender. Então, todo esse símbolo, você pode ministrar na sua igreja, se algum dia o seu pastor permitir, você pode ministrar na sua igreja em muitas semanas, uma vez por semana, em muitas semanas, você pode discorrer sobre o símbolo do Espírito Santo, usando tudo que está aí no seu livro. Então, nós colocamos aqui, apenas um deles nós já comentamos, que foi o caso da pomba. Nós comentamos na primeira aula, a pomba como símbolo do Espírito Santo. Então, nós temos aqui, só vou citar, o Espírito Santo simbolizado pelo vento, o Espírito Santo simbolizado pela chuva, o Espírito Santo simbolizado pelo orvalho, o Espírito Santo simbolizado pelo fogo, o Espírito Santo simbolizado pelos rios de água viva. 6, o Espírito Santo simbolizado como uma pomba. 6, o Espírito... Então, nesta simbologia, dispensa comentário. E você poderá ainda assistir essa aula pela internet.